Qual o seu papel na família? Qual o seu papel na família? E aí você vai abrir a sua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 25. Primeiro Samuel, capítulo 25, versículo 32 e 35. 1 Samuel. Aqueles que puderem ficar em pé, se você não puder, pode ficar sentadinho mesmo. Mas aqueles que puderem, por favor, fiquem em pé. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 32 e 35. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito seja a tua prudência, e bendito seja tu mesma, que hoje me livraste de derramar sangue e de por minha mão própria me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que fizeste mal, se tu não te apressares e me não livrares, não viesse ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse: Sobe em paz à tua casa. Bem vês que ouvi a tua petição, e ela atendeu. Pode sentar, amado. Eu quero compartilhar, amada igreja, com você essa história. Ela é a história que envolve uma família. Ao mesmo tempo que envolve a família, ela estava quase para acontecer uma grande tragédia. Se não fora uma mão de Deus, se não fora Deus usar da sua benevolência, um povo inteiro tinha sido destruído. E uma pessoa que a gente acha estranha, irmão, seria ou é o pivô de toda essa história. O marido de Abigail. Por isso que eu disse para vocês, envolve uma família. E como essa história, irmão, nos chamam a atenção. Como chamam a atenção? Porque envolve uma família. Tudo na Bíblia, ela tem um ensinamento. Mas essa história, ela traz uma lição muito grande para nós. Ela traz uma história que nos choca, mas ao mesmo tempo nos ensina. Ao mesmo tempo nos chama a atenção. No mesmo tempo, ela abre os nossos olhos, ela abre os nossos ouvidos, para que nós vejamos como nós estamos agindo, como nós estamos lidando com a nossa família. E nós perguntamos: qual é o meu papel na família? Qual o meu papel na família, irmãos? Nabal recusou a solicitação de Davi para alimentar os seus servos. Está lá no versículo 11. Eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia lá em Samuel 25. Nós vamos dar sempre uma olhada nesse capítulo, tá? Nós vamos ficar passeando por ele para que a gente entenda bem essa história. Eu quero que você saia daqui bem. Eu creio que a maioria de vocês já conhece essa história, mas nós vamos relembrar. Você vai ver dentro dessa história aonde nós estamos inseridos, qual o contexto dessa história para a nossa vida, né? Então, lá no versículo 11, ele diz assim, Nabal é o esposo de Abigail, tá? É o esposo
de Abigail. Então, aqui nesse versículo, olha o que ele diz para os servos de Davi, que estava ali fazendo uma viagem. Como vocês sabem, irmão, antigamente as viagens duravam dias e eles tinham que ficar no lugar para ser alimentados. E Davi recomendou que eles fossem na casa dessa família, que é Nabal e Abigail. E aí Davi então pediu que os seus servos fossem até aquela família. E olha só como é que esse homem recebeu essas pessoas. Ele diz assim, ó: tomaria eu o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e daria aos homens que nem eu sei de onde vieram, de onde veio. Irmãos, às vezes nós ficamos meio que constrangidos como família. Às vezes o filho quer receber um amigo bem, mas às vezes o pai não dá muito aquele apoio. Aí o jovem fica com vergonha porque naquele momento foi recebido mal. Ou a mãe não sabe receber os seus amigos. Ou o casal não sabe receber uma família. E ali acaba havendo um constrangimento. E aí começam as confusões. Começam a vir os atritos. Porque naquele momento você gostaria de ter ouvido uma boa recepção. Você gostaria de ter sido bem recepcionado. E aí você recebe a pessoa com 4 pedras na mão. Como costumamos falar. Foi exatamente isso, irmão, que aquele homem fez. E isso, irmão, gerou uma confusão terrível. Quando aconteceu isso, os servos de Davi voltaram. Eles foram embora. Não receberam nenhuma recepção, não receberam comida, não receberam nada. E aí eles foram embora. Quando eles chegaram lá, que contaram a história a Davi, vocês imaginam que não aconteceu. Eles contaram tudo o que havia acontecido para Davi. Imediatamente, irmão, no tomado de impulso, na raiva que Davi ficou, vou pegar os meus homens. Pegou todos os seus homens e as suas espadas e partiram em direção àquele lugar. Ele disse: é hoje. Eu não vou deixar um homem sequer vai sobrar, porque eu vou matar todos. Então, irmão, uma tragédia muito grande estava para acontecer. E eu pergunto para você, esposa, o que você faria numa situação dessa? Que atitude você tomaria? Qual era a tua ação diante de uma situação dessa? E aí, amados, a palavra de Deus, ela começa a colocar essa história de Abigail. E aí, ela toma então uma posição. E vocês sabem que naquela época, irmãos, a mulher ela não ficava muito à vontade para fazer as coisas. As decisões das mulheres eram muito que fechadas. Elas não tinham muito liberdade de falar com seus maridos. Ela não tinha. Não é como hoje. Hoje você levanta no estufado e sai daí que eu vou me sentar. É assim? Levanta daí o sofá que eu vou me sentar. Hoje nós temos essa liberdade. Ah, tu não vai querer comer não? Então tá, eu já vou comer. Não é? Ah, tu não vai não? Já estou indo. Parece assim que virou uma coisa assim meio que, né, irmão, até exagerada, porque há muito essa liberdade e às vezes nós acabamos que
sei lá, misturamos ou tratamos mal ou não falamos direito. Porque o que custa? Pensa comigo. O que custa nós dizermos assim, amor, dá para você afastar aí um pouquinho para eu sentar? É muito difícil, irmão? Não é, irmãos. Não é muito difícil nós fazermos isso. Mas, irmão, parece que está todo mundo tão agitado, parece que está todo mundo tão agoniado, tão cheio de pressão, tão cheio de problemas, que parece que está sendo difícil você ser educado. Parece que está sendo difícil você respeitar o filho respeitar a mãe, está virando um negócio meio que louco. É tão pouco, irmãos. É tão pouco você pedir por favor. É tão pouco você dizer muito obrigada. É tão pouco você dizer, faz isso para mim, por favor, eu estou precisando. Mas nós queremos impor como pais. Nós queremos impor, eu sou pai, eu tenho que mandar, é eu que determino, é eu que faço. Mas a relação de família, irmãos, tem que ser uma família mais de paz. Nós fazemos isso com os de fora, por incrível que pareça. Com os de fora nós não tratamos mal. Vai para lá, chega para lá. Pastora, me dê um copo d'água aí. Não, irmão, não vou te dar um copo de água, não. Não, irmãos, nós não fazemos isso. Nós tratamos bem. A nossa família é o centro, irmão. É isso aqui. Nós somos a grande família batista nacional. Amém? Amém ou não amém? Vocês estão comigo? Diga amém. Vocês estão me entendendo, irmão? Amém? Nós somos uma grande família. A família batista nacional. Mas cada um de nós temos a nossa família, irmãos. Você sai daqui, você vai para a tua casa. Você vai para o teu lugar, aonde está a tua família, a família que Deus te deu. Nós cremos, nós temos que crer assim. Foi a família que Deus me deu, o filho que Deus me deu, o esposo que Deus me deu, a esposa maravilhosa, linda que Deus me deu. Porque nós temos que ver, amados, nós não somos perfeitos. Amém? Nós não somos perfeitos. Então, irmão, quando essa mulher percebeu a situação que ia acontecer dentro desse contexto, dessa história, ela tomou uma posição. Ela tomou uma posição. E aí lá no versículo 18, vamos ler lá o que diz a palavra do Senhor Jesus. Olha o que diz a palavra do Senhor dessa mulher. O versículo, capítulo 23, tá? Ou 25 ainda, capítulo 25, no versículo 18 e 19, diz assim, ó. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figo, e pôs sobre o jumento. E disse aos seus moços, ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela ao seu marido Nabal. Ela tomou uma posição. Aquilo que nós falamos. Qual é a tua posição dentro da família? E isso aqui, amado, não é só esposo, esposa, é filho. Qual é a tua posição, filho, dentro da tua família? Qual é a tua posição, filha, dentro da tua família? Porque todos nós temos um propósito dentro da nossa família. Você é importante dentro da tua família. Então ela pega, irmão, e ela vai ao encontro de Davi. Então, qualquer pessoa, qualquer mulher naquela época teria ficado assustada
e não teria tomado essa posição de jeito nenhum, irmãos. Porque era uma posição muito difícil. Era uma situação muito difícil. Ela poderia ter tido uma briga muito grande com seu esposo. Ela poderia ter sido morta pelos servos de Davi, que não sabiam direito o que ela estava fazendo ali. Mas ela não teve medo. Ela tomou uma posição. Ela não ficou murmurando nem brigando com seu marido porque ele não agiu corretamente, porque ele não agiu certo. Ela tomou uma posição. Agora você me pergunta, pastora, mas aí na palavra de Deus diz que ela não falou nada para o esposo. Vocês perceberam, irmãos? Ela não falou nada para o esposo. E aí nós voltamos à relação do casal. Por que será que ela não falou nada para o esposo, irmãos? Será que esse esposo era um homem bom? Será que ele estava fazendo a coisa certa? Tem essa resposta você mesmo. Mas aqui na palavra do Senhor Jesus, ele não vai dizer que ela foi uma mulher rebelde. Por isso que a história dela está sendo contada na palavra do Senhor, irmãos. Por isso que a palavra de Deus está contando essa história, porque ela fez a diferença. Essa história fez a diferença. Essa mulher fez a diferença. Esse homem também fez a diferença, só que de formas paralelas. Vocês compreendem, irmãos? Amém? De forma paralela. Aqui nós temos duas situações. E aí nós vamos, devagarinho, nós vamos percebendo essas duas situações. Essas duas situações paralelas. Veja que ela não foi, eu vou lá, eu vou criar uma confusão. Quando chegar no meu caminho eu vou dizer que meu esposo é isso e aquilo. Não. E aqui nós vamos ver, amado, que o temor a Deus, ele faz grande diferença. E essa mulher, ela tinha o temor a Deus. Ela tinha o temor a Deus, por isso a atitude dela. Por isso que ela não foi recriminada, por isso que Deus não a julgou. Por isso que ela não foi tida como uma mulher, simplesmente uma mulher. Ela foi contada. Está sendo, aliás, foi não, né? Ela está sendo contada na Bíblia Sagrada, a história de Deus. E você quer contar a tua história? Você quer deixar a tua história para a tua descendência? Irmão, nós temos filhos, netos, bisnetos, tataranetos. O que você quer deixar? Qual legado que você quer deixar para a tua família? Então pense nisso. Pense que você não é simplesmente você. Você tem uma família. E essa família você tem que deixar um legado para ela. E qual é o legado que você quer deixar para ela? Ou você só quer deixar carro, casa, mansões, barcos? Glória a Deus, né, irmão? Eu não vi nenhum glória a Deus. Amém, se você puder deixar tudo isso também. Amém? Mas, irmãos, eu não sei, eu tenho um pensamento meio assim. Eu acho que em primeiro lugar está nós, pai, mãe, o casal. Se você estiver tranquilo, se você estiver bem, para você dar uma casa, um carro para cada um dos teus filhos, oh glória a Jesus, amém. Mas você não pode dar um carro para um filho e ficar andando de bicicleta, irmão. Eu não aceito isso. Me perdoe, mas eu não aceito isso. Eu acho injusto. Você dar um carro para o filho e ficar andando de bicicleta? Ou você dar uma casa para ele morar alugado? Não sei. Melhor deixar quieto, né? Vamos deixar quieto? Porque cada pai tem um amor, tem uma forma de ver as coisas. Mas o importante é deixar um legado. O importante é você ser lembrado como um bom pai, um bom avô,
um bom bisavô. E todos nós que estamos aqui, irmãos, se nós não morrermos antes, todos nós vamos ter netos, vamos ter bisnetos, tataraneto, alguns, né? Nós temos as crianças aí, elas não vão permanecer crianças. Tem aí os solteiros, né? Você que é solteiro, você vai permanecer sozinho? Eu acho que não, né? Quem aí não quer casar? Alguém aí não quer casar? Então, logo você vai ter filho. Logo você vai ter uma família. Você vai largar essa família, largar não, vai deixar essa família e vai construir outra família. E assim, irmão, é o ciclo da vida, né? O ciclo da vida é essa. Você constrói uma família, que constrói outra, que constrói outra, e assim a coisa vai acontecendo. Esse ciclo vai acontecendo. E tudo isso envolve muita coisa, irmão, muita coisa mesmo. Então, voltando para cá, a palavra do Senhor Jesus. E eu quero dizer para você, amados, que Abigail, diante dessa situação, dessa posição que ela tomou, ela chega então até Davi. Quando ela chega até Davi, que Davi ouve a história de Abigail, ele aceita de bom grado. Ele aceita todos os presentes que ela ia levando. E ela então volta para sua casa. Então o que a gente percebe, irmão? Olha só o paralelo. Paralelo de um casal. Um toma uma posição, outro toma outro. Mas são decisões. São decisões que as famílias tomam, irmão, todo dia. Todo dia nós tomamos decisões. Tanto o pai, como a mãe, como o filho, a família como um todo. Todos os dias nós tomamos decisões. E essas decisões, irmãos, elas podem causar vários efeitos. Ela pode causar muitas coisas, inclusive muitas feridas. E eu posso dizer algo para vocês. Deus, ele está muito preocupado, irmão. Eu creio que Deus está muito preocupado com as famílias. Ainda mais nesse momento que estamos vivendo. As famílias estão mais juntas do que nunca. Poderia ser coisas muito boas, poderia ter coisas muito boas, poderia estar acontecendo muita coisa boa, mais tempo para orar, mais tempo para ler a Bíblia, mais tempo para fazer o culto em casa. E aqui, irmão, eu estou falando de nós que estamos aqui. Nós somos cristãos. Você é cristão. Se você está aqui é porque você crê em Deus. Logo, há um compromisso, há uma responsabilidade com Deus. E o que nós estamos vendo, igreja? Família desajustadas, família tendo problemas muito mais do que antes de tudo isso. Já vínhamos tendo, como temos todo o tempo. Mas parece assim, irmão, que está como se tivesse um formigueiro que a gente coloca remédio que as formigas saem loucas, né, para sair daquilo ali, por causa dos problemas. Parece assim que nós não estamos sabendo lidar com essa situação. Não estamos sabendo lidar com isso que nós estamos passando. Vivíamos o dia todinho trabalhando, né? Essa correria do homem sai de manhã 7 horas, só chega 7 horas da noite, a mulher também. Não havia convivência. Claro que já está acabando um pouco mais, mas nós ainda estamos vivendo muito tempo em casa. A gente não quer sair muito, a gente ainda está com medo, ainda queremos forçar um pouquinho isso. Então, irmãos, o que está acontecendo com isso? Parece assim que está todo mundo cansado. Parece que
as pessoas estão querendo fazer algo diferente. E quem é que sofre? A família. A família. Mas eu disse para você algo que nos chama muito a atenção nessa história. É que para a mulher há o temor de Deus. Já para o homem não havia esse temor a Deus. Por isso que a Bíblia fala que ele era um homem mau. Ele era um homem, irmão, maligno. Olha só, lá no capítulo 3, Nabal era um homem Nabal era o nome deste homem, e Abigail, a sua mulher. Esta era sensata. Pouquinho mais em cima. Nabal era o nome deste homem, lá no capítulo 3, lá no versículo 3. E Abigail, de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro, maligno em todo o seu trato. O que nós vimos, irmão, em toda essa história já nos mostra isso, a maldade que ele tinha. O homem mau que realmente, que a palavra diz que ele era. Havia necessidade dele tomar aquela posição, irmãos? Não havia. Nós poderíamos dizer assim, ele teve um motivo, mas não houve um motivo para Nabal tomar aquela posição. O temor a Deus, vejam que ele fez essa diferença. Quando você toma uma posição, irmão, que você olha para Deus, você retrocede. Você diz, opa, o meu Deus está me vendo. O meu Deus, Ele está olhando para mim. Como que eu vou fazer isso com a minha esposa? Como é que eu vou fazer isso, sei lá, com a minha namorada? Como é que eu vou fazer isso com meu esposo, minha esposa? Se Deus está me olhando, se Deus está me vendo, eu não posso agir assim, eu não posso fazer isso. Irmão, é como se nós levássemos uma injeção no cérebro. Opa, eu não posso. Eu amo a minha família não merece isso. Por que eu vou agir dessa forma? Eu não estou sozinho nessa história. E sabe por que isso aconteceu, irmão? Pelo temor a Deus. Pelo conhecimento que a pessoa tem de Deus. E isso envolve cada um de nós que estamos aqui, como cristãos. Porque nós conhecemos a palavra de Deus. Nós conhecemos a base da palavra do Senhor, que nos chama a atenção, que nos alerta, que nos ensina, que nos diz, que nos mostra. Então, nós temos que nos sentir, irmão, meio que constrangidos, quando nós vamos fazer algo que envolve a nossa família, e isso, quando isso é negativo. Então, pastor, eu não posso ter erros, eu não posso ter defeitos. Não, irmãos, longe de nós. Nós somos pobres, mortais. Nós temos erros e muitos. Mas vocês sabem qual é a diferença? É que os nossos erros, irmãos, e os nossos defeitos, Deus pega e perdoa. Deus não fica jogando na cara. Deus não fica acusando. É como um jarro. É como se você tivesse um jarro e você pega todo ele e agora você vai montando os pedacinhos. Nós pegamos esse jarro, nós montamos, é verdade. Mas sabe o que nós fazemos? A cada rachadura, nós ficamos jogando na cara. Nós ficamos dizendo, tu fizeste, tu foste. E Deus, Ele pega esse jarro e Ele não olha as rachaduras.
Porque o seu sangue nos comprou, e o sangue dele nos justifica. O sangue, o amor dele faz com que ele não enxergue isso em nós. Nós não queremos, irmãos, perdoar. Nós só queremos juntar um jarro. É como se nós precisássemos da família. Não, eu preciso estar na família. Então eu vou pegar esse jarro e vou botar ele aqui. E aí esse jarro, ele está cheio de rachadura porque ele foi quebrado. Como assim, pastor? O que é isso? São as nossas falhas, são os nossos erros, são as nossas quedas, irmãos. E aí o que nós fazemos com essas rachaduras? Nós ficamos todo o tempo olhando para elas. Nós ficamos montando, vendo essas rachaduras. E Deus, ele não olha isso. Ele pega esse jarro e diz assim: está aqui, minha filha Selma. Está aqui, minha filha Zenira. Está aqui, pastor Modesto. Pastor, eu vou te colocar aqui, mas não te preocupa não. Eu não vou olhar para os teus erros, eu não vou olhar para os teus defeitos. Eu sei que você vai errar, mas eu também sei que você vai ser perdoada. Vocês podem entender isso, irmãos? Quanto amor de Deus, quanto amor de Deus falta para nós como família, quanto amor de Deus falta para nós aprendermos. Está aqui. Parece que é tão simples nós olharmos apenas e ler todo dia, buscar, orar, ler a palavra. Mas nós precisamos mais do que ler, irmãos. Nós precisamos viver essa verdade. Nós precisamos mudar o nosso estado. Nós precisamos mudar isso na nossa vida. O velho homem é isso. O velho homem joga na cara. O velho homem degride a imagem, chama atenção na frente das pessoas. O velho homem é tudo, irmão, é tudo e muito mais que fez esse homem, que fez muitas pessoas, que fazem muitas pessoas. Mas nós temos que ser isso que Deus nos ensina. Por que nós somos para as outras pessoas? E por que é tão difícil nós sermos para a nossa família, para os nossos filhos, para o nosso esposo? Por que é difícil? É a convivência, né? Eu sei. É a convivência, pastora. Ô, irmãos, vamos ceder um pouquinho mais. Não fica olhando aquele vaso e vendo as rachaduras. Quando você olhar, que você vê as rachaduras, você olha e diz: eu também estou naquele jarro, porque eu sou falho, porque eu erro, porque eu peco. E aí, irmãos, é justamente essa última parte que nós lemos. Por isso que eu fiz questão de colocar a última parte que Davi fez com Abigail, que foi lá os versículos que nós lemos, 32 e 35, do capítulo 25. E se você continuar essa história, irmão, você vai ver que esse homem não mudou. É o que é mais triste, é você ver que Nabal não mudou. Ele não mudou. A palavra vai dizer, se você seguir um pouco mais adiante, depois você pode ler bem devagar essa história, com tranquilidade. Ele morreu, Nabal morreu. Davi, ele se sentiu, irmão, tão... Ele viu a bondade daquela mulher, ele viu o que aquela mulher fez, que quando ele soube que Nabal havia falecido, ele pediu para Abigail ser esposa dele. E ela foi esposa de Davi. Ela foi esposa de Davi. Logo depois disso aí, aconteceu que ele chegou a falecer e que ela chegou a ser esposa de Davi. Então,
o que nos chama, o que nos tem que chamar mais atenção nessa história, não é questão de ser mulher que fez isso, não, irmão. Eu quero chamar a atenção minha, sua, que Deus falou ao meu coração muito, muito mesmo. Essa questão de nós estarmos olhando os erros e não ajudar. Ao invés de nós olharmos esse vaso e dizer, você precisa de ajuda, você precisa de mudança, amor, sei lá, filho, desperta, o que você fez não está certo. Mas juntar esse vaso, irmão, que é teu filho, juntar esse vaso que é o teu esposo, tua esposa, e não olhar só a queda. Irmãos, nós vamos cair muitas vezes, com certeza. Nós vamos errar muitas vezes. Mas tem uma diferença para quem serve a Deus. Tem uma diferença grandiosa para quem serve a Deus. Ele não nos deixa prostrado, Ele não nos deixa amarrotado, Ele não nos deixa caído, Ele nos levanta e Ele diz, eu estou aqui, vem comigo, vai, tu podes, tu consegue. E assim nós podemos prosseguir a nossa caminhada. Eu não sei se por 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sei, irmão. Talvez sejam longos anos, mas que nós precisamos disso. Que você seja tocado em nome de Jesus, pelo Espírito Santo de Deus. E você saiba que você é importante na sua família. Diga, eu sou importante na minha família. Você tem uma importância, irmão. Talvez naquele momento certo vai ser despertado o que você precisa agir, o que você precisa fazer. E aí naquele momento vai dizer, opa, realmente eu tenho importância na minha família. Às vezes, irmão, nós criamos um filho, né? E você acha que ele nunca vai sair de perto de você, está todo o tempo ali. E você às vezes briga, xinga, faz tudo com o filho, expulsa ele. Aí os anos passam. Quando você chega lá pelos 70, 60, você precisa do teu filho para levar você no médico. Você não vai buscar de alguém de fora. Você vai atrás do teu filho. Esposa, esposa. Os filhos nossos, irmão, vão embora. Eu não canso de falar isso, irmão. Eu não canso, porque eu vivo isso dia após dia. Que eu sei que as minhas filhas vão embora. Um dia elas vão casar, como já casou uma. Eu só tenho uma. Só vai ficar eu e meu esposo. Então eu tenho que cuidar desse homem como se ele fosse um jarrinho bem maravilhoso, daquele que quebra facilmente. Sabe? Aquele jarro o que é bem frágil? Sei lá. É isso mesmo, irmão. É o cristal. O cristal, ele é bem delicado. Então é assim que eu quero cuidar do meu esposo. E eu quero que ele cuide de mim assim. Porque eu sei que meus filhos, minhas filhas vão. E nós vamos ficar só nós dois. Não tem jeito. Então, nós temos que cuidar um do outro. Nós temos que fazer valer o que nós propomos um para o outro. O que Deus propôs para nós. Que nós vamos ficar junto até que um morra. Nós vamos estar juntos. Vocês percebem, irmão, isso? Então o amor de Deus, irmão, precisa estar bem inserido na nossa mente, no nosso coração, para nós vivermos essas verdades de Deus. Não é difícil, irmãos. Não vou dizer para você que é tão fácil, mas também não é difícil. É só você propor isso para você. E tem algo importante, irmão. É necessário, muito necessário, que ambos estejam na igreja. Que ambos estejam com Deus. Nossos filhos crescem. Eu não sei, eu espero, em nome de Jesus, como as minhas filhas têm ficado até hoje nos caminhos do Senhor. A nossa proposta é encaminhá-los. Depois eles seguem a vida. Mas nós temos que ter esse compromisso, irmão, de nós estarmos na igreja e trazer os nossos filhos, conduzir ele nos caminhos do Senhor.
Porque nós vimos aqui a diferença que faz você ter o temor do Senhor e você não ter o temor do Senhor. Essa proposta, irmão, ela serve para muitas outras histórias da palavra de Deus. Para nos despertar, para nos acordar, o que nós estamos sendo, o que nós estamos fazendo com a nossa família. Diga, eu sou importante para a minha família. E você é, em nome de Jesus. Não importa, irmão, o que você tenha passado. Não importa o que você já enfrentou. Daqui para frente, em nome de Jesus, na força do Senhor, buscando a Deus, orientação de Deus, propósito de Deus, mudança de vida, mudança de atitude. Não é apenas a Bíblia, ela não vai caminhar sozinha na nossa vida. Nós temos que fazer a nossa parte. Amém, irmãos? Vamos orar. Eu quero abençoar a tua vida, em nome de Jesus. Você pode ficar em pé. Aqueles que puderem, eu quero orar por você. Aliás, eu quero pedir o pastor Marcos que vem aqui. Eu vou fazer uma oração, ele também vai orar. Mas essa oração especial eu quero fazer por você, pela família. Fecha teus olhos. Deus está neste lugar. Deus está aqui porque você está aqui. Você decidiu nessa noite dizer, Senhor, eu vou à tua casa. Senhor, eu quero ouvir de ti. Então eu quero que você comece a orar, irmão. Só você e mais ninguém sabe o que você tem passado, o que você tem vivido, o que você tem sofrido, eu não sei. Muitas vezes o pastor não sabe, mas Deus sabe. E você é a pessoa principal de chegar e orar a Deus. E chegar e buscar a Deus isso que você está precisando. Para que Deus te dê uma orientação. Para que Deus te dê uma resposta. Para que Deus ouça a sua voz. Aleluia, Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Pai, nós queremos nesta hora, Jesus, continuar na tua santa e maravilhosa presença. Dizer, Senhor, da importância, Senhor, que nós temos. A importância, Senhor, que eu tenho para a minha família, que o irmão tem para a sua família. Deus, em nome de Jesus, que não venhamos ser, Senhor, aquele vaso quebrado, Senhor, que todo dia olha e começa a fazer julgamento, começa, Senhor, jogar na cara, começa a dizer, você não mudou, você não mudou. Em nome de Jesus, Senhor, que o sangue de Jesus, que o bálsamo do Senhor possa ser passado e tirar todas essas rachaduras, Senhor. Mudar, transformar os corações, transformar, Senhor, o contexto, Senhor, do que nós estamos vivendo. Eu sei, Senhor, que aqui talvez tenha alguém, Senhor, que precise, Senhor, ser mudado, que precise ser restaurado. Meu Deus, mas nós também sabemos que nós já fomos justificados. Pai, na autoridade do nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, nós queremos repreender tudo aquilo que o inimigo tem feito para destruir, tudo aquilo que o inimigo tem feito para dizer que a família não é algo de Deus, que o casal não é abençoado, que o filho não é abençoado. Pai, na autoridade do nome de Jesus, vai desfazendo todo o mal, vai desfazendo todo o laço, tudo aquilo, Senhor, que o inimigo propôs, Senhor, para que as famílias não sejam abençoadas. Nós não aceitamos, Pai, nós não aceitamos a rebeldia do filho, nós não aceitamos a rebeldia, Senhor, das nossas próprias vidas. Pai, no nome de Jesus, que o sangue de Jesus que purifica, que lava, que restaura, que transforma, possa transformar, Senhor, a vida de cada membro da família, para que todos nós venhamos saber que nós temos uma importância, que nós somos importantes, que nós temos o sangue um do outro, porque Deus fala que quando o casal se une é uma só família. Pai, no nome de Jesus, restaura, Senhor, Jesus, aquilo que foi quebrado, restaura aquilo que foi tirado, restaura, Senhor, os sonhos perdidos por uma palavra maldita, por uma palavra, Senhor, uma palavra mal colocada, meu Deus, no nome de Jesus.
Venha, Espírito Santo de Deus, com o teu bálsamo.